Então, pessoal, nós vamos ver a questão do potencial elétrico, que entra a questão do trabalho da força elétrica e da energia potencial elétrica, tá? Vamos lá. Para falar de potencial elétrico e energia potencial, entra a questão do trabalho da força elétrica. O que é trabalho, pessoal? Trabalho é força vezes deslocamento. Então, quando a força elétrica atua sobre uma carga, né, seja atraindo ou repelindo, ela vai deslocar essa carga. E quando você desloca essa carga, então uma força em cima de um deslocamento, está sendo realizado trabalho, que é o trabalho da força elétrica, certo? Então a representação é essa daqui, ó. Você tem uma carga produzindo campo, coloca uma outra carga de prova, uma carga próxima a ela, a uma distância RA, né? Então, quando a força elétrica atuar, essa carga vai lá para o RB, né? Tem um ΔR aqui, né? Então ela vai deslocar de A para B. Então ela vai realizar trabalho, ela vai sair de um ponto dentro de um campo e vai para outro ponto dentro do campo. Esse trabalho de A a B nada mais é do que a diferença de energia entre os pontos, né? Energia potencial, deixa eu pegar a caneta aqui. Energia potencial elétrica é K, aquela constante eletrostática que nós já conhecemos, que vale 9 vezes 10 a nona, vezes o produto das cargas dividido pela distância entre elas, certo? Então tá aqui, ó, o trabalho de A até B vai ser a diferença de energias entre os pontos, no caso de energia potencial elétrica. Ou seja, quando eu tiro uma carga de um ponto para o outro, né, eu tenho diferentes quantidades de energia. Então, essa diferença de quantidade é o trabalho, tanto que energia potencial, a sua unidade é o joule. E a unidade de trabalho também é joule. Então está coerente o que a gente está fazendo. Está aqui, ó. Certo? Aí vejam só. Uma consideração importante, né? Algumas situações. Se você tiver no mesmo raio, ou seja, na mesma distância, por exemplo, eu tenho a carga aqui. Eu tenho um ponto A, que está a uma distância R, vejam só. R. E um ponto B, que está no mesmo arco de círculo a uma distância R também. Se eu deslocar a carga em cima dessa mesma linha aqui, ó, que mantém-se a distância, o trabalho é nulo. Por quê? Não houve variação, né, de energia. Por quê? Ambos os pontos estão à mesma distância da carga fonte, da carga que está produzindo o campo. Tá? Por isso que o trabalho é zero. Então, muitas vezes, alguns exercícios, né, mostram o deslocamento de uma carga sobre uma mesma linha, né, que está à mesma distância, né, da carga geradora, uma distância R. Então, qualquer deslocamento entre pontos nessa linha aqui, posso colocar ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, qualquer deslocamento aqui, o trabalho é nulo. Por quê? Eu estou sobre a mesma quantidade de energia potencial elétrica, tá? No caso, o mesmo potencial elétrico. Tá, esse aqui, vou passar. Aqui eu já falei, né? Porque aqui veio a dedução da energia. A energia potencial de um ponto é KQ, né? As cargas, dividido RA é a distância, tá? Eu coloquei D lá, esse R aqui é o raio, né? Ou a distância entre as cargas. Eu tenho uma carga aqui e outra carga aqui. Esse aqui é a distância, que é o próprio raio, tá? Aí, pessoal, o que acontece? Deixa eu explicar aqui. Tem a carga que produz, né? E tem a carga que sofre a ação, a uma distância D aqui.
Então, o que que acontece? Porque de onde vem, por quê? Alguns porquês, né? Essa carga aqui vai sofrer a ação de uma força, não é? A força elétrica aqui. Então, ela vai se deslocar, né? A gente já viu que ela vai de um ponto para o outro, realiza trabalho, há uma variação de energia, beleza. Mas quando ela se desloca, sofrendo a ação de uma força, se a gente puxar lá da segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. A carga, por menor que seja, né, por mais elementar que ela seja, ela tem uma massa, né? Então ela vai sofrer uma aceleração. A aceleração indica movimento, né? Obviamente, né, ela foi repelida aqui no caso, ela está se movimentando. Aí a gente puxa lá da cinemática, né? V é igual a V0 mais AT. Se ela parte do repouso, V0 é zero. Ela tem aceleração, à medida que o tempo passa, ela vai adquirindo uma velocidade, né? Ela está se deslocando. Se ela adquire velocidade, nós temos um tipo de energia que está relacionado ao movimento, está relacionada à velocidade, que é a energia cinética, que é massa, ela tem massa, vezes velocidade ao quadrado, por 2. Então, ela está ganhando energia cinética. Então, no ponto Q, olha só, ela tem uma energia mecânica, que é a total do sistema, que vai ser a energia potencial elétrica mais a energia cinética. O que acontece? Nesse ponto Q, prestem atenção, a carga está parada. Então, a energia cinética é nula, toda a energia ali está na forma de energia potencial elétrica. Quando a carga começa a se movimentar, ou seja, ela está se afastando da carga geradora, a energia potencial elétrica diminui e, como eu disse, né, pessoal, o sistema conservativo, a energia não se cria nem se destrói, ela apenas se transforma, né? Então, se houve um decréscimo da energia potencial, a energia cinética vai aumentar, ela vai adquirir energia cinética, né, em função do movimento. Sendo assim, nesse ponto aqui, como estamos na eletrostática, nós chamamos esse ponto que ele tem um potencial elétrico, que vai fornecer energia potencial elétrica à carga, que vai fazê-la movimentar e adquirir energia cinética. Então, o potencial elétrico é a razão entre a energia potencial do ponto pela carga de prova lá. Então, é como se eu anulasse a carga. Depois vai ter a fórmula do potencial elétrico, mas essa aqui é a sua essência, né? Potencial elétrico, se é energia, ele é Joule por Coulomb. Eu afirmo aqui, você nunca vai ver Joule por Coulomb. Potencial elétrico, a unidade é o V de volt, tá? Beleza, aí nós podemos simplificar a equação do trabalho. Então, se eu tenho potencial e potencial em diversos pontos, o trabalho para eu deslocar uma carga dentro de um campo é o valor da carga vezes a diferença de potencial entre os pontos. O que é a diferença de potencial? É o volt que eu tenho no ponto A aqui e um volt que eu tenho no ponto B. Então, o trabalho é a dificuldade que o campo tem em romper as superfícies equipotenciais, em trocar de um potencial para o outro. Então, ele precisa fazer força. Ele realiza trabalho para fazer esse deslocamento. Então, de relevante aqui, ó, nós precisamos guardar essa fórmula aqui. O trabalho para movimentar uma carga do ponto A para o B é a carga vezes a diferença de potencial. Está aqui, ó. Eu posso escrever aqui, ó, trabalho de A até B é a carga vezes o UAB, que é a diferença de potencial.
tá? Então isso aqui é importante. Aí, tá vendo? A questão da DDP, né, ó, diferença de potencial, ela mede o desnível do potencial elétrico entre dois pontos, sendo uma grandeza fundamental no estudo da eletrodinâmica. Quando a gente entrar em eletrodinâmica, a gente vai ver que o volt vai estar presente em todo momento. Né? Vocês podem analisar, ver todos os Enems aí, sempre tem questão de eletrodinâmica. Eletrodinâmica, porque a gente vê o que é potencial elétrico na sua essência, né? Vamos dizer, a definição física dele, e aplica ele mais diretamente na eletrodinâmica. O que é eletrodinâmica? Elétron em movimento, elétrons dinâmicos, né? Eletricidade em movimento. Aqui a gente ainda está na eletricidade estática. Então, se o potencial elétrico é V, né? V é igual a EP por Q, EP está aqui, né? KQQQ. E dividido por Q, potencial elétrico que nos é interessante, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. KQ dividido por R. Qual que é o potencial a uma distância R? Esse R aqui, pessoal, para não confundir, é a distância, tá? O K, não podem esquecer, nem sempre o exercício fornece, é 9 vezes 10 a nona. E o Q é a carga, dada em coulombs, tá? E a unidade do potencial é V também, que é de volt. Em homenagem ao Alessandro Volta. Daí vem o volt. Aqui um exemplo, ó, vamos verificar. Na figura a seguir temos dois pontos, A e B, no campo elétrico, gerado por uma carga pontiforme fixa de 2 microcoulombs. Esqueci que o micro aqui vale 10 a menos 6, né? Considerando a constante eletrostática 9 vezes 10 a não determinada, diferente potencial elétrico entre os dois pontos A e B. Letra B. O trabalho da força elétrica quando uma carga de prova de 3 microcoulombs é colocada do ponto A e se desloca até o ponto B. O trabalho é motor ou resistente? Então vamos lá, ó, a diferença de potencial. Então o que vocês vão fazer para calcular a diferença de potencial? Aplicar a formulação da potencial elétrico, calcular o potencial de cada um. No ponto A, 9 vezes 10 a nona, a carga, 2 vezes 10 a menos 6, e a distância da carga até o ponto A é de 1 metro. Então vai dar 18 vezes 10 a terceira volts. Ponto B, 9 vezes 10 a nona, a carga, a distância, 1,5 metro. 12 vezes 10 a menos 3, que é a diferença de potencial entre A e B. 18 menos 12, 6 vezes 10 a terceira volts. O trabalho, né, pessoal, nós vimos que é carga vezes a diferença de potencial. Então, eu já tenho a diferença de potencial aqui, ó. Então, a carga vale 3 vezes 10 a menos 6, vezes a diferença de potencial que eu calculei na letra A. O trabalho deu 1,8 vezes 10 a menos 2 joule. Como ele é positivo, né, ele é um trabalho motor, é um trabalho realizado pelo campo, tá? Então, bem tranquilo, né? Qualquer dúvida tiverem, podem falar. Aqui uma vantagem de se estudar potencial elétrico, né, em relação a campo elétrico e em relação à força elétrica. Porque força e campo são grandezas vetoriais. Então, quando eu calculo força em cima de uma carga proporcionada por mais de uma, né, várias forças atuando em cima de uma carga, ou o campo elétrico em determinado ponto em função de várias cargas, como eles são grandezas vetoriais, eu tenho que ficar analisando direção e sentido, né, aplicar Pitágoras, aplicar a lei dos cossenos, aplicar mesmo sentido, sentidos contrários, tem que fazer uma série de análises. Aí, como eu disse, a vantagem, entre aspas, do potencial elétrico é que ele é uma grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar? Ele não precisa de direção nem sentido. Ele é definido como pelo seu módulo, que é o valor, e a unidade. Então, se eu tiver várias cargas produzindo potencial em um determinado ponto,
basta eu somar cada um dos potenciais, respeitando a questão se eu tiver carga negativa. Carga negativa vai produzir um potencial negativo, tá? Então é bem mais tranquilo. Aqui um exemplo, ó, vamos lá. A figura a seguir mostra duas cargas elétricas pontiformes. Q1 vale 4 micro e Q2 menos 2 micros, separadas por 80 centímetros no vácuo. Determinar a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, vejam só, no ponto A eu tenho a influência da Q1 e da Q2, e no ponto B também. Então, vai dar muita conta, mas é tranquilo. Mas a primeira coisa que a gente tem que calcular é isso aqui, né, que está mostrando a resolução. Essa distância aqui, ó. Ficou torto aqui, né, mas dá para entender. O que ele fez aqui? Eu tenho 40 centímetros na horizontal e 30 na vertical. Faz um Pitágoras aqui bem simples, né, pessoal? 50 centímetros aqui. Aqui é simétrico, 50 centímetros. Tá? Beleza. Aí, agora a gente calcula, vamos calcular no ponto A. Vai ser a influência da carga Q1, KQ1 distância 1, mais KQ2 distância 2. Está aqui, ó. Aí só simplificou a conta. 9 vezes 10 a nona, carga 1 pela distância, mais a carga 2 pela distância. Então, o potencial no ponto A deu 3,6 vezes 10 a quarta. No ponto B, agora a distância é diferente, ó. Da carga Q1 até o ponto B, 40 centímetros, igual da carga 2 ao ponto B. Então, tá aqui, ó, 9 vezes 10 a nona, carga A, carga B, deu o potencial de 4,5 vezes 10 a quarta. A diferença de potencial VA menos VB vai dar menos 9 vezes 10 a terceira volts. Por quê? O potencial no ponto B é maior do que no ponto A. Né? Eu quero a diferença de potencial de A em B. Então, se o B é maior, então deu um valor negativo. É só questão de referência. Beleza? Superfícies equipotenciais. Lá atrás eu acabei mencionando já o que é uma superfície equipotencial. São as superfícies onde equi quer dizer igual, potencial. Então, se eu tenho a carga bem aqui no centro, então eu tenho aqui, ó, em volta dela aqui, o R1, eu tenho um V1 constante o tempo todo. Em volta aqui, ó, eu tenho um V2 em função do R2. Em volta aqui, eu tenho um V3 em função do R3, tá? Aqui é a questão das superfícies, né? Se a carga for positiva, né, à medida que eu vou afastando, vai diminuindo. Né? Se a carga for negativa, à medida que eu for afastando, vai aumentando. Tá? Vamos lá, mais um exemplo aqui. A figura ilustra as superfícies equipotenciais de um dado campo elétrico em determinado plano. Tá aqui a B, C, D, E. Qual o trabalho da força elétrica para deslocar uma carga de prova de 2 micro de A até B? Então, pessoal, nesse tipo de exercício, o que vocês vão olhar? O valor da carga, 2 micro, e de A até B. Então, é o potencial de A e de B. O potencial de A, ó, 20, e o de B, menos 10. Desculpa, o de A menos 20 e o de B menos 10. Ó. Menos 20, menos 20, menos 10, menos 20 mais 10 vai dar menos 10 vezes 2, vai dar menos 2 vezes 10 é menos 5 joules. Sabendo que os pontos A, B, C, D, E contêm uma linha de campo, esboça essa linha tracejando. Então, ó, a linha ó, vai do potencial, do maior potencial, não é? Até o menor potencial, nesse sentido. Certo? Tranquilo também. Outro conceito importante, que é o de campo elétrico uniforme. Né? Aí, o que é campo elétrico uniforme? Geralmente, duas placas paralelas, entre elas vai haver um campo elétrico, e esse campo elétrico é o mesmo em qualquer
qualquer ponto dentro desse campo elétrico, certo? Vejam só. Aí aqui o campo elétrico uniforme, eu tenho cargas A e B. Não importa onde eu fizer o deslocamento, se eu fizer em curva, se eu deslocar fazendo essa curva aqui ou se eu deslocar reto. O trabalho para movimentar dentro do campo elétrico é só analisar as diferenças de potencial. Lembre-se disso. Pode fazer quantas curvas quiser aqui, ó. Mas o trabalho realizado é só carga vezes a diferença de potencial, tá? Não se preocupem, não inventem, é simples, tá? Mais uma questão aqui, ó. Em um campo elétrico uniforme, a distância entre duas superfícies equipotenciais é de 3 metros. 160 volts a diferença de potencial entre elas. Qual a intensidade do campo elétrico? Aí, pessoal, essa fórmula aqui, vocês devem anotar. Campo elétrico é V dividido por D, tá? Ele só ajustou aqui, ó. Ele pegou o V, ou U, né? É igual E vezes D. É o EDU, né? Então, vejam só. O V é 60, o campo elétrico eu não sei. E a distância é de 3 metros. Então, olha lá. O V, 63, 20 volts por metro. Que é outra unidade do campo elétrico. A gente estava acostumado com Newton por Coulomb. E dado em Newton por Coulomb. Mas volt por metro também é unidade de campo elétrico, tá? Acostumem-se com isso também, pode aparecer, tá? Agora, equilíbrio eletrostático de condutores esféricos em contato. Quando eu tenho condutores que estão eletrizados, né, a gente já viu, vai haver uma redistribuição de cargas, né? Mas se eles tiverem tamanhos diferentes, vejam só, se eles tiverem tamanhos diferentes, precisa aplicar essa fórmula aqui, ó. Por quê? O potencial vai ser o mesmo, não é? Então, o K eu anulo, a gente pode aplicar isso aqui, ó. De maneira que a somatória de cargas iniciais, ela sempre vai ser igual às cargas finais. Por quê? Não tem como criar nem destruir carga, né? Ela só vai se redistribuir. Tá aqui, ó. Tá? Se os condutores forem iguais, né? A gente só faz a média, né? Somo eles e divido por 2. Vamos lá, um exemplo, ó. Dois corpos esféricos de raio, o RA2 e o RB10. A carga A é de menos 50 e a carga B de 20. São colocados em contato até que se estabeleça o equilíbrio eletrostático, que é a carga final de cada corpo após o equilíbrio e o potencial elétrico na superfície de cada esfera após o equilíbrio. Então, olha só, vamos lá. Primeiramente, a gente aplica aquela relação. QA por RA, vendo? Vamos tirar os Ks aqui, que é igual, né? QA por RA, QB por RB, tá? O QA' e o QB', para eu saber a relação entre os raios, para eu aplicar a relação de carga em função dos raios. Então, QA' sobre 2, que 2 centímetros, e o QB' sobre 10. Então, o QB', ele vale 5 vezes o QA'. É de se esperar, porque o QB ele tem 5 vezes maior. Então, a quantidade de carga resultante no condutor B vai ser 5 vezes a do A, né? Então, como eu disse, a quantidade de carga é conservada, né? Então, ó, QA' mais QB' é igual a QA mais QB, né? Aí, vamos lá. QA mais QB vai dar QA menos 50 e QB 20, tá vendo? Ó, QA mais QB, esse pedaço aqui tá aqui. Então, QA' mais QB' vai dar menos 30 microcoulombs. E QB' é igual a 5 QA', tá vendo? Ó, tenho duas equações. Aí ficou fácil, né? No lugar do QB eu ponho 5 QA, tá vendo?
eu acho que a A' equivale menos 5 microcoulombs, então o QB' vale 5 vezes, menos 25 microcoulombs. Então, qual que é o procedimento aqui, pessoal, para vocês entenderem? Primeiro a gente coloca as cargas resultantes em função do raio, não é? Tá aqui, para eu achar essa primeira equação. Depois eu coloco QA' mais QB' e o somatório das cargas em questão. Menos 50 e mais 20. Então vai dar menos 30. Eu vou ter duas equações, ó. Uma equação aqui e a outra equação aqui. Certo? Aí é só substituir. Certo? E a questão do potencial, né? Como o potencial é mesmo nas duas esferas, podemos calcular qualquer uma delas, né? Então é só jogar. Tipo, VA' K, que é a linha por RA. O K, 9 vezes 10 a nona. A carga de A está aqui, ó, menos 5 dividido pelo raio dela. Então, VA' com VB', menos 2,25 vezes 10 a sexta volts. E acabou.